Fala, amigos são paulinos. Tô chegando com mais informações do nosso tricolor. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do Soberano de hoje. Gestão de Casares traz 8 novas marcas ao clube, e segue aumentando receita com marketing. A gestão do presidente Júlio Casares tem sido marcada pela reformulação no departamento de marketing do São Paulo. Desde o ano passado, sob a liderança do diretor da área, Eduardo Toni, o clube aumentou consideravelmente sua receita com patrocínios, e firmou parceria com 8 novas marcas. De 2021 para cá, o São Paulo assinou acordos com Sportsbet.io, Roku, Bitso, Sócios.com, ABC da Construção, Volvo, VR Colisioni e TNT Sports Drink. Das empresas que patrocinavam o São Paulo na gestão Leco, apenas Cimento Cauê, Cartão de Todos e Gazin permaneceram no mandato de Júlio Casares, mas o vínculo da última empresa expirou recentemente, e não foi renovado. Nem todas as parcerias firmadas pelo marketing da atual gestão rendem valores consideráveis de receita com marketing e estampas nos uniformes, mas oferecem vantagens para sócios torcedores, como Volvo e VR Colisioni. Tanto no estádio do Morumbi quanto no CT da Barra Funda, há pontos de recarga de carros elétricos da Volvo, que também disponibilizou alguns veículos para uso do clube, além de vantagens e descontos para sócios torcedores. O mesmo vale para a VR Colisioni, que fornece trajes sociais ao São Paulo, além de oferecer benefícios exclusivos para sócios torcedores, interessados em adquirir as roupas confeccionadas pela empresa. A mais recente parceria, que não envolve estampa nos uniformes do São Paulo, foi anunciada nesta última terça-feira. A TNT Sports Drink será fornecedora oficial de isotonicos do São Paulo, exibindo sua marca nas bolsas de massagem, garrafas d'água, coolers, toalhas, geladeiras, além de placas no estádio do Morumbi, CT da Barra Funda e CFA de Cotia. E aí, tricolor, na sua opinião, Casares está fazendo um bom trabalho no São Paulo? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Outra informação. Está otimista. Depois de André Anderson, São Paulo se prepara para ter reforço para sistema defensivo em julho. Diretoria tricolor ainda não está com o elenco fechado e pretende se movimentar novamente. No último domingo, o São Paulo até chegou a abrir o placar com Luciano, no segundo tempo, mas acabou cedendo o empate para o Fortaleza, atuando na Arena Castelão, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e levou um ponto para casa, encerrando uma maratona de duelos como visitante. O técnico Rogério Ceni tem adotado um sistema de revezamento de jogadores, variando a escalação de uma partida para outra, tentando extrair o máximo do elenco e evitar lesões. Mesmo usando garotos da base para preencher o time, o comandante quer a chegada de mais reforços, o que pode acontecer em julho. Segundo apurações, o São Paulo está bem otimista com a contratação de Igor Rabelo. A diretoria ouviu que apenas uma proposta do exterior pode tirar o atleta do radar, que tem contrato com o Galo até o fim desta temporada. Vale ressaltar que estava tudo alinhado na última janela com o jogador e seu staff, mas faltou tempo e acerto com o Atlético Mineiro. Agora, a diretoria vai tentar novo acordo com o Galo em julho. O atleta é bem visto por Rogério Ceni, que acredita que Rabelo tem características que faltam em um zagueiro, no seu atual elenco. E aí, tricolor, na sua opinião, Igor Rabelo é um bom nome para o São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. SPF se aposta em troca de agente para renovar com Igor Gomes. Após renovar os contratos de Luciano e Diego Costa, o São Paulo ainda busca estender o vínculo de Igor Gomes. O meia tem sido um dos principais jogadores na temporada, e a renovação é uma das prioridades, já que seu contrato é válido até o dia 31 de março de 2023. Mesmo com a necessidade de fazer um acordo mais duradouro, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube, 6 meses antes do término do vínculo atual. O tricolor prega cautela nas conversas. Por outro lado, aposta na troca de agentes do meia para avançar. Antes ligado à TFM Agency, o jogador passou a ter a carreira cuidada por Juliano Bertolucci. A mudança pode facilitar a renovação. Isso porque Bertolucci tem boa relação com a atual diretoria são paulina e grande influência no mundo da bola. Em entrevista ao GE na semana passada, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que a negociação com Igor Gomes ainda poderia levar um tempo, mas que havia otimismo em um desfecho positivo. Ainda não houve um acerto em relação aos ajustes financeiros para a renovação de contrato. A extensão de vínculo de Igor Gomes é importante para as pretensões do São Paulo, no que se refere ao equilíbrio das dívidas. O garoto é visto como um dos mais promissores jogadores, que subiram nos últimos anos das categorias de base, e pode render um bom dinheiro ao clube. No início deste ano,
Ele recebeu sondagens de clubes da Europa e do Botafogo, que sinalizou com uma proposta de 20 milhões de reais. O São Paulo acredita que ele tenha um valor de mercado maior. Titular absoluto de Ceni na temporada, Igor Gomes é um dos jogadores que mais atuaram em 2022. Com o treinador, o meia tem sido mais participativo, inclusive na marcação, e tem ganhado destaque jogo após jogo. Nesta próxima quinta, às 19h30, diante do Juventude, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, ele deve estar novamente entre os titulares. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo faz certo em renovar com Igor Gomes? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais notícias. Ceni será julgado por STJD por expulsão, e pode pegar gancho de até 16 jogos. O técnico Rogério Ceni foi denunciado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por causa da expulsão na partida do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, em 23 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. O comandante foi enquadrado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e pode pegar um gancho de até 16 jogos de suspensão, caso seja condenado com as penas máximas. Ceni foi enquadrado no artigo 257, participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, que prevê suspensão de 2 a 10 partidas, e no parágrafo 2º, inciso 2º, do artigo 258, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, que pode render um gancho de 1 a 6 partidas. O julgamento acontecerá na próxima sexta-feira, dia 13, às 11h30, no plenário do STJD, no Rio de Janeiro. A expulsão aconteceu nos minutos finais do empate por 1 a 1. Na súmula, o árbitro Bruno Arleu de Araújo disse que Ceni ofereceu resistência para deixar o campo. O árbitro disse: ficou rodeando o quarto árbitro, ocasionando um tumulto, oferecendo resistência para sair do campo de jogo, e somente se retirando após auxílio de integrantes de sua comissão técnica, escreveu. O árbitro ainda afirmou que Ceni chamou a arbitragem de caseira antes de ser expulso. Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador do São Paulo negou ter feito qualquer tipo de insulto à arbitragem. E Ceni disse: eu não ofendi. Pode pegar toda a gravação do lance. Eu não ofendi, não xinguei. Eu saí da área técnica para gritar com o médico. Ok, é um erro sair da área técnica. Eu fui pedir para o representante, porque a gente tem direito de citar na súmula também a nossa versão, disse Ceni. O treinador do São Paulo cumpriu a suspensão automática, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último dia 2 de maio. Na ocasião, a equipe tricolor foi comandada pelo auxiliar Charles Embert. Outra informação. Como irá ganhar? Situação de David Neres na Europa chega ao Morumbi, e reais 81,4 mil viram assunto. Aos 25 anos, o canhoto ex-SPFC está sem jogar futebol desde o início do conflito armado, entre Rússia e Ucrânia. Em janeiro de 2017, o São Paulo vendeu David Neres ao Ajax, da Holanda, por cifras na casa dos 12 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais na época. Na Europa, o começo do canhoto de 25 anos foi satisfatório. Ele ficou em solo holandês até janeiro deste ano, quando foi transferido para o Shakhtar Donetsk. Com o desfecho do negócio, o SPFC faturou no mínimo 2,2 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. O tricolor do Morumbi ainda tem direito a 3% do jogador, pelo mecanismo criado pela entidade máxima do futebol mundial, para beneficiar clubes formadores. Vale lembrar que, em solo holandês, o ponta-direita disputou 185 partidas, sendo responsável por anotar 50 gols e 42 assistências. A estreia dele pelo Shakhtar foi em amistoso diante do Estrela Vermelha, onde marcou 2 vezes. Agora, o soberano acompanha de perto a situação de David na Europa. Isso porque o Benfica está bem próximo de anunciar a cria de Cutia. De acordo com o site Gol, os portugueses pagarão 15 milhões de euros, 81,4 milhões de reais, pelo atleta de 1,76 metros. Do montante, serão abatidos 12 milhões de euros, 65,1 milhões de reais, por uma dívida que os ucranianos tinham com os benfiquistas, pela contratação de Pedrinho, ex-Corinthians. Com a ida de Neres para Portugal, o São Paulo deve faturar na casa dos 2,4 milhões de reais, pelos 3% que tem direito com o mecanismo de solidariedade. O PIX já é um fator que influencia o clube a alcançar a meta estipulada em 2022. Para a temporada atual, a diretoria espera arrecadar 142 milhões de reais em vendas. Por outro lado, a tendência é que o Ajax também venda Antony na janela europeia. Alvo de clubes como Barcelona e Bayern de Munique, o jovem de 22 anos virou peça-chave da seleção brasileira e decidiu jogos em solo holandês, o que o deixou credenciado para viver novos desafios no velho continente. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações
E eu te espero aqui no próximo vídeo.